Olá, galera, sejam todos bem-vindos ao PodTech, o podcast que trata de inovação e tecnologia do Sertão Central para o mundo. E hoje a gente vai estar tratando de um tema super importante, que é as coisas que a tecnologia podem mudar. Juntamente com Lit Basque, instrutor e desenvolvedor da Código Kid, e também com João Pedro, designer e produtor cultural. Aqui também Arnaldo na direção, fazendo esse trabalho junto com a gente, um trabalho que tem feito uma grande diferença, que é pensar a tecnologia e a inovação no nosso contexto de Sertão Central cearense. E hoje, esse momento está sendo possível a partir dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, Código Kid, a escola de programação e robótica na cidade de Quixadá, Laborc, o melhor laboratório de análise clínica do Sertão Central. Muito obrigado, Laborc, Nilcim, Socorro, todos que fazem essa grande empresa. E agradecer também o nosso vereador Darlan Piaba. Darlan, um cara que está sempre de portas abertas, seu gabinete está sempre a serviço das produções culturais, de trabalhos que envolvem tecnologia e inovação. Muito obrigado a vocês que apoiam esse trabalho e fazem parte desse momento aqui conosco. Um brinde ao PodTech. Um brinde. Então vamos lá. Hoje a gente vai trazer algumas questões, né, que são bastante pertinentes nesse contexto atual, que é pensar a tecnologia e de que forma ela impacta a vida das pessoas, os contextos sociais, os empregos, os trabalhos, os costumes, né, as tradições. E Lit, com a sua garrafinha de café de estimação. Fazendo carinho. Tu gosta de café, João? Adoro. Esse aí não é nem gente. Não gosta de café, Não considera. gosto de café. Não gosta de café. E Você acredita nisso? Eu sempre disse que não iam me deixar me formar como técnico de TI, porque eu nunca conheci alguém que trabalhasse com informática que não gostasse de café, né? É proibido. E ele ainda não se formou, então ainda dá tempo de botar ele pra Ainda fora. dá tempo de me converter. Não, ainda dá tempo de expulsar ele. Então, gente, é nesse ritmo descontraído, se divertindo e pensando a tecnologia que a gente vai começar hoje aqui essa temática. E aí eu queria já passar para o Lit, para que ele pense junto com a gente como é que essa transformação em torno da tecnologia e dos avanços tecnológicos impacta diretamente a questão do mundo do trabalho, dos empregos, da geração de emprego e renda, quais os empregos que estão em alta, quais os que estão prestes a ser extintos, quais os que se aproximam do que vem a ser os novos empregos que nascem, né? Então, Lit, eu queria te ouvir e em seguida a gente vai conversando com o João também, pensando junto como é que a tecnologia impacta diretamente nossas vidas. Obrigado. Prazer quem está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, mas antes de tudo, eu tenho algumas perguntas para fazer, Cícero. A gente já falou disso no podcast anterior, mas é uma coisa que eu acho muito pertinente, se você puder me responder aqui de uma forma bem rapidinha, resumida. Você acha que isso que está acontecendo agora, esse momento de surgimento da inteligência artificial, das tecnologias surgindo de maneira tão esmagadora no mercado, o aparecimento dos robôs em si, que já estão operando na medicina, em fábricas, etc. Você acha que isso vai ser tão impactante quanto foi a Revolução Industrial no século XIX? Sim, acredito que sim, se não até mais. Até mais? Sim. Deixa eu fazer uns meus 5 centavos aqui sobre esse assunto que é do episódio anterior também, que era uma coisa muito interessante que cabe aqui também, que na época da primeira Revolução Industrial, muitos trabalhadores do setor primário perderam o emprego, mas a diferença que eu vejo, pelo menos que está acontecendo para o que acontece hoje em dia, é que quando houve a Revolução Industrial e eles perderam esses empregos, eles migraram para o setor secundário. Só que agora a tecnologia está tão avançada, e como o Ulisses disse, de robôs e inteligências artificiais, elas estão se espalhando de ponta a ponta. Então hoje a gente já tem o robô, ou seja lá o que for a tecnologia, no setor primário, que está desde da plantação, no setor secundário, de estocagem e da industrialização disso, né? Por exemplo, no estoque da Amazon, ela foi
extremamente criticada, acho que foi 2011, foi muito criticada por estar colocando os trabalhadores dos estoques num ambiente que não era bom, era muito quente, eles sofriam muito. Em 2011, eles robotizaram todos os setores deles de entregas. Então, são robôs que pegam e encaixotam, mandam para os setores corretos fazer a triagem. Então, eu acho que a maior diferença é essa, que é a questão do perda de empregos, né? Que hoje a gente já tem de ponta a ponta os robôs. Então, até a questão, por exemplo, o pessoal fala, não, taxista nunca vai perder emprego. Rapaz, eu não duvido. Que o Tesla, por exemplo, está querendo vir aí com a ideia de tirar o emprego. Inclusive, o setor de carros elétricos, eu vi uma reportagem que a economia que ele lhe dá comparada à gasolina é de 80% de custos. Não, é uma loucura. Olha só. E aí, além do carro elétrico, ele também vem, tipo, como se não precisasse de motorista, né? Exatamente. Aí é uma outra problemática que gira em torno de como é que isso vai ser regulado o trânsito, como é que vai ser regulado essas relações, mas aí é como vocês falam. E o trabalho de motorista? Não, e tem também aquela questão de hoje já existem alguns carros sem motorista. Aí teve até um caso de se eu não me engano, era um Tesla que ele foi desviar. Como é que foi, Lid? Nossa, agora você... Eu sei que eu acho que ele foi desviar de uma pessoa e acabou batendo em outra. Se eu não me engano, ou ele foi desviar e acabou acidentando com uma pessoa dentro do carro. Eu acho que foi isso. A galera acusou o carro de sofrer um acidente, só que o carro, vinha um caminhão para bater no carro. E aí, pro Tesla não bater no caminhão, eles preferiram se acidentar numa parede, no muro. Isso. E aí entra essa questão, que você até perguntou, e a inteligência, será que ela pensa, ela vai ter essa sensibilidade? Porque ela fez uma escolha, cuja qual foi com base no banco de dados dela. Né? Tudo que está programado dentro dela, ela escolheu esse caminho de causar um acidente numa parede, né, em vez de um caminhão. Agora, se for com uma pessoa. Então, são várias questões. E fora a própria questão dos empregos, né, que é se popularizar os carros sem motorista, aí nós vamos ter uma perda imensa de uma fatia de emprego, né? Pronto. Você quer falar alguma coisa? Não. Pronto. Eu quero abrir esse debate fazendo alguma coisa muito abrindo uma questão muito filosófica que vai penetrar no fundo das suas mentes, da sua imaginação e da sua criatividade. Peraí. Momento filosofia litibasquiana. Vamos lá. Imaginem que a gente vive em um mundo onde todo mundo se importa com o bem-estar do próximo, onde os seres humanos criam coisas para o bem dos seres humanos, onde os governos, todos eles, realmente se preocupam em cuidar das pessoas, onde o capitalismo é voltado para o bem-estar dos seus funcionários. Imaginem isso, que existe um mundo assim. Eu acho que é impossível, mas é isso aí. Mas imaginem que um mundo desse exista. E de repente tem essa transição de os humanos podem substituir os robôs podem substituir os humanos. O que eu acho? Que dentro desse microverso que eu acabei de criar aqui, é impossível. O que eu acho que deveria ser feito? Vamos dizer o seguinte. Hoje em dia, nos países de terceiro mundo, de segundo mundo, a maioria das pessoas tem uma carga de trabalho de 1 a 6 dias por semana. Enquanto nos países de primeiro mundo, eles já estão fazendo testes de carga de trabalho de 4 a 3 dias por semana. Em alguns países já são 4 fixos, em alguns já estão testando 3 dias por semana. Aí, como é que a robótica, como é que a ascensão da tecnologia poderia substituir isso? Poderia ajudar a humanidade a ter esse progresso no seu bem-estar de vida sem que pudessem ser prejudicadas? Bom, o meu exemplo é o seguinte, vamos dizer um funcionário que trabalha no emprego fixo de 6 dias por semana. Ele poderia ter a sua carga horária reduzida para 3 dias, sem ter o seu salário reduzido, sem ter nada reduzido. Só que durante esses 3 dias que ele não trabalha, e se ele fosse substituído por um robô?
um robô que substituiria os funcionários das empresas durante os seus dias de descanso. Eu acho que isso seria, do ponto de vista ético e filosófico, uma coisa que poderia ser pensada para começar a solucionar como é que a gente faria para ter uma substituição do trabalho das pessoas, mas sem descartar os seres humanos. Deixa eu só Mas agora eu quero ver a opinião de vocês, esse pensamento. Só antes que fuja, porque eu sou TDAH, galera. Não saindo muito do assunto, mas só um pouquinhozinho, que você está falando sobre essa questão específica dos robôs, que seria ótimo nesse teu exemplo. Só que sabe qual eu acho que é o problema nesse exemplo? Não é os robôs, não é a tecnologia, tudo isso é lindo. O problema é o ser humano. Porque aí o capitalismo, ele vai querer sempre mais. Então, sem querer entrar em política nem nada disso, mas falando numa sociedade capitalista, se ele vê que o robô substituiu aquele cara em 3 dias e ele foi muito melhor do que aquele cara naqueles 3 dias, esses 3 vão se tornar 4. Exatamente. 5. Mas e aí o cara perdeu o emprego. Foi por isso que eu dei aquele exemplo fantasioso no começo e falei justamente sobre a ética da questão. Se a gente está trabalhando com um se. Num cenário ideal é lindo. Agora, por favor. Não, eu acho que você resumiu muito bem, João, a minha interpretação do exemplo do Lich, né? As Big Techs, esse é que é o problema, né? Nada contra a tecnologia, os avanços tecnológicos, é importante para nós enquanto sociedade, enquanto humanidade. Tem que ter. Mas o problema não é o que a gente está vendo, né? Não é o que a gente vê, computador, celular, tudo isso é muito importante, a TV, mas o que está por trás desses equipamentos, né? Quais os interesses que tem por trás dessas Big Techs, né? Assim, no sentido de que o uso da tecnologia para substituição humana, não no intuito de favorecer a emancipação humana, o desejo do ser humano ter mais tempo para poder aproveitar a família, para poder se organizar socialmente, do ponto de vista de melhorar a sua comunidade, o seu espaço social, a sua convivência política, econômica, né, cultural. Mas é no sentido de gerar mais lucros, não é com menor custo. É com zero custo. Nesse caso, zerou o custo. É zerar o custo, né? E aí, a priori, essa reflexão do Lich é muito importante, porque é bom a gente pensar sobre isso, porque, como ele diz, é impossível. É no cenário real, mas no cenário imaginário é possível. E aí a gente precisa fazer esse exercício de reflexão para saber como é que nós podemos melhorar a nossa vida. Por que é impossível? Vamos tentar tornar possível. Pelo menos até onde puder. Isso, até onde puder. Tentar maneiras. Mas é necessário a gente fazer essa reflexão, porque assim, tem-se os avanços tecnológicos, a gente não pode frear, não pode barrar, e também não é o nosso interesse, mas nós temos que pensar os impactos que isso causa na sociedade. A quantidade de profissionais, né, que são motoristas, por exemplo, nesse caso que nós estamos trabalhando, quantos não vão ficar, né, desempregados? Então, que a gente possa entender os avanços, mas que entenda esse processo dentro de uma responsabilidade coletiva. Porque, do contrário, a gente deixa uma massa de profissionais desempregados e pronto. E aí? Como é que nós vamos resolver isso? Isso vai ter impacto social. Com certeza. Mas, assim, tudo é, como a gente sempre fala, tudo é questão de regularização. Tudo bem. É impossível você fugir dos carros. É impossível. Eu acho que é impossível você fugir daqui a 10 anos ou menos, porque a questão da IA, a gente achava que era um negócio que ia vir daqui a 10 anos e veio em 1 ano. Sim. E eu acho que também a questão dos carros elétricos sem motoristas é uma coisa que vai ser questão de 5, 10 anos. Porque aqui no Brasil as coisas demoram a chegar. Sim. Porque lá fora já é uma realidade. Você já pode pedir um carro e ele vai chegar lá um fantasma dirigindo para você. Então, eu acho que é o seguinte, a questão é regulamentação. Por exemplo, tudo bem, carros elétricos sem motorista podem virar táxis, podem virar Uber. O que eu acho que deveria proibir seria a empresa adquirir frotas e trabalhar com seus próprios carros. Por exemplo, eu, Lich, tenho um carro sem motorista, eu quero fazer esse carro virar um Uber. Então, poderia a empresa terceirizar usando os carros das pessoas. Eu acho que seria uma solução um pouco prática. Sim. Por exemplo, nós 3 temos carros que não precisam de motorista, a gente aluga eles para a Uber, usar eles lá no serviço deles. Porque, claro, se a Uber puder chegar lá e colocar 1000 carros em São Paulo, ela vai fazer isso. E vai demitir todo mundo que trabalha para ela. Então, eu acho que é uma questão de regulamentação para a gente não dispensar o trabalho humano.
De certa forma, porque mesmo que o carro esteja sem motorista, ele ainda vai estar gerando lucro para o dono, pessoa física. Então, a questão é justamente essa, porque aí o que acontece? Como a tecnologia está muito rápida e os governos em geral têm uma tendência a ser lentos nas implantações, ainda mais... Oi? Eles não acompanham. Exatamente. Acompanhar ainda mais que assim, qualquer país que a gente for pegar, a política tem uma tendência a ser feita por pessoas mais velhas, normalmente. Tem lugares no mundo que já está sendo diferente, mas no geral é isso. E o pessoal mais velho muitas vezes tem essa carência de vontade de entender, porque não é que a tecnologia exclua as pessoas idosas, pelo contrário. Mas tem muita gente que não quer entender mesmo. Então, tem essa dificuldade de acompanhar mesmo, como você disse. E eu acho que o problema é esse, porque aí, para mim, não tem dúvida de que as empresas vão querer tirar vantagem disso. Enquanto não houver uma regulamentação, elas vão tirar vantagem disso. O problema é quanto vai demorar para essa regulamentação. Palavra difícil, né? Isso aí acontecer. É isso mesmo, João. Você tem uma análise assim, muito pertinente, né, no que diz respeito a pensar o Estado enquanto uma estrutura, um projeto pensado, imaginado no século XV, XVI, implantado no século XVII. E, claro, ele vem se modificando e vem se estruturando para tentar organizar a sociedade, mas é como o Lid falou, a projeção de transformação da própria tecnologia é tão intenso que, claro, não tem como você, enquanto órgão ou estrutura de regulamentação, prever o que vai acontecer, evidentemente. Mas como existe um ritual processual, né, de poder acompanhar esse ritmo de forma muito lenta, que é o projeto do Estado moderno, né, aí é que fica mais difícil acompanhar essa transformação que tem sido intensa, muito intensa. Eu vi um negócio ontem que eu fiquei assim meio absurdo. Eu estava lendo uma lei brasileira que fala sobre estabelecimentos se negarem a receber dinheiro de papel. Nenhum estabelecimento pode se negar a receber dinheiro de papel em hipótese alguma. Sim. Eles podem negar Pix, podem negar cartão, mas tem uma lei que garante que eles têm que receber a moeda corrente nacional. Só que, para você ver, é uma lei tão antiga que lá na lei tem escrito que a multa é de 200 mil réis. Caramba! Réis é de quando, gente? 1920, 30, Nossa 40. senhora, mano. Para vocês verem como é lento o negócio. E isso sem querer falar só do Brasil. É em todo lugar. Tem alguns lugares que, por exemplo, a China, parece pelo menos que eles têm um interesse maior em Eu acho que implementar e regularizar essas coisas. porque eu acho que a China é assim, o presidente lá quer, eu quero, e pronto. Não sei se vai para debate, não sei como é lá. Um negócio que Lá é diferente. Aqui é porque tem que ser aprovado Câmara, Senado, Presidente. Isso, 2 votações, dependendo da matéria e da lei. Outro de processo 2 votações que nas casas. É complicado. bem mais A nossa complexo. burocracia é muito complicada. E enquanto isso, tá lá a sua fabriquinha usando robôs e Porque a questão não é que não vai chegar a tecnologia. A tecnologia, ainda mais para esse pessoal que tem empresas grandes. Eles vão adquirir a tecnologia. Por isso que eu falei, só vai ficar bom, né, nesse sentido quando regularizar. O problema é o quando. Por isso que nós, que estamos aqui debatendo essas coisas, temos também que fazer a pressão nos nossos governantes, sejam eles quem for, independente de lá, de qualquer coisa, nós temos que fazer a pressão, porque senão, querendo ou não, esse pessoal vai tirar proveito da tecnologia. E quem Porque vai... é isso, até como nós falamos a última vez, a tecnologia em si não é boa nem ruim. Quem é bom ou ruim é a pessoa que está por trás dela mexendo. E os usos, né? Isso, os usos, exatamente. A implantação dela. Então, se o Lid mesmo deu um martelo por si só não faz nada. Você quer... Eu posso levantar uma casa com martelo. Ou... destruí-lo. Exato. Né? Com uma faca. Dá para cortar um bife, mas dá para perfurar um coração, né? Isso. Tô vendo aí vocês puxando as notas. Você quer puxar alguma pergunta, amigo? Era em relação ao Pix, né, que você tocou, e aí é isso que eu quero pensar junto com vocês, porque enquanto a gente está pensando numa lei que obriga os estabelecimentos a trabalhar com a moeda corrente, que é correto e é justo, não estou questionando isso. A questão que me faz pensar como é que vocês pensam o dinheiro daqui para frente, porque
pelo que eu tenho visto, assim, quando eu saio com alguns amigos e tal, e aí tem dinheiro aí? Não. Tu tem? Não. Todo mundo com Pix, entende? Cara, Mas aí seus amigos vai liso, né? Não, a galera tudo com Pix, entendeu? Não, cara. E o próprio estabelecimento, quando vai pagar a gente, ó, eu posso dar o troco em Pix? eu hoje em dia, Melhor do Eu que o hoje em troco dia- da linha, né? Lembra do troco da linha? eu usava aquela carteira velha de couro, grandona, não uso mais, ó. Eu uso uma carteirinha assim. E eu não sei se dinheiro aqui, porque eu não ando mais com dinheiro. Ó, tem dinheiro aqui, mas geralmente eu só ando com o meu cartão. É o famoso dinheiro Eu da só ando com o meu emergência, cartão. né? Vai Só dar ando no trabalho Pix, pra eu no que débito, vou editar no esse crédito. programa, ficar borrando as suas informações. Não, mas não tem nada aqui, mano. Mas é o dinheiro da emergência. Mas eu sempre falo que lá em São Paulo, eu não sei como está hoje, tá, galera? Porque eu sou xadaense de corpo Deixa e eu ver a alma. fitinha que era bonitinha. Mas eu me surpreendi quando eu cheguei lá em 2019, que aqui até hoje é assim, você vai no mercado, você compra o que você quiser, a pessoa te pergunta, vai no crédito ou no débito? Em São Paulo, você chegava, a pessoa já perguntava. Já perguntava não, ela já falava, é no débito, né? Tipo, ela já mal te dava opção, era, tipo, você vai pagar no débito, porque ninguém mais andava com dinheiro. E tá cada vez mais assim. Né? Inclusive, o real já tem uma versão virtual, né? Sim. Já tem uma versão virtual Não, que foi e a criada pelo questão do governo Pix? para ser utilizada como moeda válida do território, moeda oficial. Real digital, já foi lançado, Não sabia. Eu também não sabia já disso. foi. Eu não vi direitinho ainda como é que ele Certo. funciona, etc. Eu não vi se é blockchain, se é outra coisa, mas já está o projeto já foi lançado, já existe, já é corrente. Não sei se já está sendo transacionado com o público aberto, mas já existe. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você que está assistindo a gente agora, tudo que a gente falar aqui, por mais que a gente tenha lido, pesquisado, não importa. Não acredite na gente, pesquise. Vá atrás e tire suas próprias conclusões, porque é isso que falta na internet. É verdade. Esses alertas, cara, eu não sou ninguém, tá? Nem o Lit, nem o Cid, por mais que a gente seja pessoas inteligentes, lindas e extremamente modestas, a gente não é ninguém. Então, pesquise. É verdade. Vá Gente, atrás. vou reforçar. Não acredite em nada que você vê em qualquer lugar. Isso. Pode ser a fonte mais confiável do mundo. Sempre cheque 2, 3, 4 fontes. Porque é importante você ter várias fontes para você ter certeza daquilo que você está vendo e ouvindo. Isso. Qualquer informação é fonte. Procure Recado fontes. É importante conferir as informações. Claro que, evidentemente, o que a gente faz aqui é trazer informações comprometidas com a verdade, comprometidos, né, em base, em fontes que, de certa forma, a gente também confia. Contudo, esse alerta é muito importante, né, que você possa pesquisar, possa tirar dúvida, possa procurar em sites oficiais, em plataformas que, de certa forma, tenham um gabarito e um respaldo no que diz respeito à estrutura com as informações. E o Lid compartilhou aqui o Drex, né, que é esse real virtual, né, em formato digital. Parece Drax, Né? Interessante, viu? E aí, vocês acham que esse real físico, dinheiro, vocês acham que ainda perdura por muitos anos? Eu acho que deveria, principalmente para acabar com muito esquema de lavagem de dinheiro Exatamente. que existe no Brasil, que é loucura. que era exatamente o que eu ia comentar, que a gente estava falando da lei de não, e justamente um dos exemplos de rapidez que deu certo, mas também deu errado, é o Pix. Que eles avançaram muito rápido, eles queriam soltar o Pix rápido, principalmente por causa da pandemia, e soltaram e a gente agora parece que eles estão procurando melhorar. Mas o tanto de golpe que não teve de Pix, etc., ainda tem. Foi muito complicado, porque eles aceleraram, então eles não tinham pensado em todas as lacunas que isso acabaria abrindo. Então, essa é a dificuldade. E também tem a questão de você pensar em todas as lacunas, porque com a tecnologia, sim, é difícil você imaginar o que pode ser quando você tem uma coisa com muito E potencial. outra coisa, né, amigo? Você tá falando de brasileiro. A pessoa mais. Exatamente. O ser humano mais criativo do mundo pra lorota é brasileiro. O famoso Jeitinho brasileiro. jeitinho brasileiro. Exatamente. Sabe que os brasileiros, quando chega lá na gringa, é brasileiro. Cuidado, isso é brasileiro. É conhecido. É porque, para ser brasileiro, realmente tem cara que tem escapar que- de todas as formas. O Brasil não é para amadores, né? Tem, Não tem é que pra ter mais ginga, isso. tem que ter ginga, porque é muito imposto, é muita dificuldade para a gente, de certa forma, ter aqui uma condição digna de sobrevivência. Haja vista, né? É isso que me faz assim, questionar essa coisa do papel da tecnologia, sabe? Porque a gente está diante de tecnologias altamente modernas, iPhone 16,
TV de 50 polegadas, Bluetooth, Bluetooth, Macete, e é o TEC, o TAIC, o CHAIC, e muitas terminologias, muitos equipamentos, muitos programas, mas mais de 50% da população não tem saneamento básico, vive à mercê, né, assim, dos esgotos a céu aberto, as crianças brincando na rua, junto com dejetos, com xixi, com cocô, com tudo que é extremamente nefasto assim, para a saúde, para a dignidade, para o meio ambiente do ser humano e da sociedade e do todo, né? Não só para nós, mas para toda a existência, para toda a vida. Mas aí, pensando nisso, me abre uma reflexão que é em torno da questão da educação. Como é que vocês veem a educação, né, nesse contexto de tecnologia? Porque, sinceramente, uma situação particular minha, eu tive uma dificuldade enorme com o ambiente escolar, né, assim, com a estrutura escolar, com o formato de sala de aula, né, e sinceramente eu também tenho uma dificuldade com o ambiente virtual de aprendizagem também, com essa educação virtual. Mas eu sinto que ela é um tanto quanto, como é que eu posso dizer, mais adequada do ponto de vista da minha realidade. E aí eu queria ouvir vocês, como é que vocês imaginam daqui para frente, como é que vai se dar essa situação da educação, sobretudo essa educação online, onde as pessoas podem ter acesso a ela no horário que estejam mais disponíveis, né, nas condições que aquele indivíduo também tem, né, de melhor adequação para ter acesso a esses conteúdos. Eu sei que a forma não define o conteúdo, mas diz muito sobre ele. Então, esse formato online, virtual, como é que isso se apresenta para os estudantes e também para as instituições de ensino? Como é que vocês veem isso? Bom, a primeira coisa que, para mim, é uma coisa que eu digo que nunca vão poder mexer, nunca vão poder substituir. Porque eu já pensei muito nesses assuntos sobre educação em várias fases da vida. Eu estou sendo aqui professor e instrutor há pouco tempo aqui na Código Kid, mas desde mais novo, quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis trabalhar nessa área de repassar conhecimento. Nunca imaginei passar para criança, sempre pensei em ser professor de faculdade mesmo, me foquei um pouco para isso, ainda não aconteceu, mas estou tendo essa experiência maravilhosa aqui e foi o que me fez perceber que uma coisa que nunca devem cogitar substituir é o ensino presencial nas escolas, com professores, com colegas, porque nós temos várias questões que se envolvem nisso, que é o toque humano, que entra também naquele assunto que a gente falou sobre a IA fazer arte. Bem, ela pode fazer uma arte de um quadro no mesmo nível do Pablo Picasso, mas ele nunca vai ter a delicadeza, o sentimento que o Pablo Picasso teve lá quando estava pintando o quadro. E isso é a mesma coisa sobre o ensino. Quando uma criança está na escola, ela não desenvolve só o aprendizado intelectual, ela desenvolve aprendizado social, ela aprende a lidar com frustrações, com problemas, aprende sobre respeito, aprende sobre limites, aprende sobre tudo isso. Então, nessa questão da educação, eu acho que a única coisa que a tecnologia pode colaborar bastante é tirar o ensino desse modo engessado e sistemático, onde todo mundo, para passar de ano, tem que fazer uma prova, tirar de 0 a 10, português, matemática, ciência, história, geografia, arte, religião, meio ambiente, não sei o quê. Eu acho que uma coisa que deve ser feita diferente. A gente tem que ter uma média ponderada sobre, dependendo do tipo de inteligência do aluno, ela tem que filtrar quais são os tipos de inteligência de alunos, com que os alunos se identificam, quais carreiras eles se identificam mais, se eles se identificam mais com humanos, com exatos, se eles gostam mais de português, de matemática. Porque tem gente que é mais para artes, tem gente que é mais para números. Então, você não pode filtrar os dois e colocar... Quer dizer, você não pode deixar de filtrar os dois e colocar na mesma fileira, como se eles fossem as mesmas coisas, como se eles fossem equivalentes, como se eles fossem robôs. Porque a nossa educação hoje em dia, eu critico ela desde sempre, que ela é muito robotizada, é muito engessada. Você vive preso dentro de um padrão que você não tem a possibilidade de se expressar, de se libertar, de mostrar o que você gosta, o que você sente, porque é sempre aquilo. Tirou nota 7, passou. Tirou nota 7, passou. Tirou nota vermelha, reprovou. Então, eu acho que alguma coisa que a tecnologia pode colaborar é justamente isso. Pegar e criar um sistema de média ponderada, de filtro, onde as pessoas possam ser alocadas naquilo que elas gostam,
que elas se identificam e que elas possam trilhar um caminho que vai ser o melhor para o futuro delas. Porque, gente, a gente vê gente que chega no ensino médio, que não tem dificuldade para ler, que não sabe interpretar um texto, que não sabe fazer uma equação, que não entende de biologia, que não entende de química, que não entende de nada. E às vezes a pessoa tem só esses problemas justamente porque ela não teve a oportunidade de ficar boa naquilo que ela é boa. Aí é taxada de burro, quando burro é o nosso sistema. Eu acho que é isso que a tecnologia tem que fazer, tem que mudar isso, o sistema de ensino. Mas, ainda voltando para o assunto, não tirando essas crianças jamais do contato social, das frustrações, dos problemas, como dos momentos de divertimento, da interação. E é isso. Chega agora, eu e você ficamos aqui, né, admirando o Lid. Parece que o nosso amigo ali, o diretor que fala... Não, você se aproximar. Ah, pronto. Depois de tudo isso que o Lid falou, nós estamos até meio impactados, não tem muito o que a gente colocar além disso, que eu concordo, nós já conversamos sobre isso algumas vezes, e eu concordo, ele fica falando para eu não falar muito alto e está aí na frente do microfone com o papel, tá vendo, galera? Essa é a função. Foca TDAH. Pois é. E isso era justamente o que eu ia comentar. Eu não posso dar essa parte do comentário do Lid por ele ser professor. Então, o que eu posso falar com relação à educação é o lado que eu já vivi e o que eu vejo de avanços que poderiam ter. Então, eu concordo extremamente com o Lid que a educação tem que ter um toque humano e tem que ser um toque humano personalizado. Que isso pode ter a ajuda das tecnologias. Porque também é óbvio que nós não vamos querer exigir. Claro que tem cursos que o professor pode se especializar, cuidar especificamente, por exemplo, do TDAH, do autista. Mas... Você apontou para mim na TDAH? Não, eu vou ter... Eu não sou diagnosticado, não fui diagnosticado, então não sou ainda, não sei se eu sou. E aí, me desestabilizou totalmente agora. E aí eu acho que tem que ter isso especificamente, como eu disse, personalizado. E, porque é o que eu falei, não dá pra gente exigir dos professores que eles saibam tudo. Então, ter tecnologias que auxiliem o manejo dessas crianças, sem excluí-las também, porque é aquilo, é muito difícil você lidar. Hoje em dia, está melhor também por causa da tecnologia, porque conforme também a medicina avança, que eu falo, na minha época, eu era um menino malino, menino traquinas, que ficava pulando por aí. Hoje é muito mais fácil você diagnosticar essas coisas por conta da medicina. Mas ainda é muito difícil lidar com essas crianças no ambiente escolar. E eu acho que nesse ponto a tecnologia pode ajudar muito. Porque, principalmente na questão do autismo, que eu sempre falo, o autista ele tem que ter uma pessoa uma coisa que faça ele entender. Porque senão ele vai só ficar naquele mundo dele, entendeu? E agora... Pra tu vir mais pra cá? Eu não tô entendendo nada. Ah, o Cícero vir mais pra cá. Galera, a gente tá aqui, tem todos que sentar o homem assim, ó, atrás das câmeras. Ah, não. Eu já sou assim do jeito que eu tô falando, aí. Dá uma olhada aí, não puxa o microfone. Prova, gente, quem sabe faz ao vivo, a gente não sabe, por isso que a gente não faz ao vivo. Exatamente. A gente faz gravando. Ok, Arnaldo. Vai dar certo. Vamos lá. Pois é, em relação à educação, eu acho que a gente teria que tirar um momento específico para a educação, né? Porque eu tenho algumas questões a ponderar em relação à fala, né, do Lid e do João, mas, enfim, a gente tem uma temática aqui que é pensando a tecnologia e talvez a gente não tenha como se estender tanto, mas, assim, a nossa educação, ela nasce junto com o Estado moderno, né? Assim, esse projeto de educação que a gente tem, né, esse formato cartesiano, né, com Descartes, ele vem pensar essa organização estatal junto com uma organização social, educacional, de saúde, e que em grande parte ela é muito excludente, padronizante e que de fato acaba de certa forma aniquilando uma série de especificidades que o ser humano tem, né? Então é como o João trata.
que fosse trabalhado personalizado, na educação personalizada. Agora, claro, é um desafio enorme, isso também a gente sabe que é. Contudo, esse toque humano eu acho que não pode ser perdido, sabe, Lítio? Eu concordo plenamente com você. Mas, ao mesmo tempo, esse toque humano ele precisa ser limitado, vigiado e como é que eu posso dizer? E talvez até punido, porque o que eu percebi enquanto aluno, enquanto professor nas escolas, é bullying liberado, entendeu? É segregação, é exclusão, é maus tratos, né? De uma forma psicológica, podemos dizer assim, com aquele amiguinho que é diferente, com aquele amiguinho que é mais danado, com aquele que é mais quieto, com aquele que é mais calado, com aquele que tem um corpo diferente, com aquele que tem um cabelo diferente, com aquele que não tem cabelo. Então, Você apontou para ele? não, eu estou falando assim, né? Cara, dentro desse processo de diversidade. Falando de bullying. Né? Dentro desse processo de diversidade. E que muitas vezes ainda se prepondera um discurso de que a brincadeira hoje é interpretada de forma muito séria. E eu acho que não é para ser assim, né? Assim, no sentido de pensar essa relação humana enquanto brincadeira, porque não é brincadeira. Né? O que, de certa forma, acontece é uma reprodução da violência. Então, esse toque humano é importante, mas, ao mesmo tempo, eu sinto, assim, sobretudo com a experiência na Código Kid, né, que, por esse espaço, de certa forma, está bem mais monitorado, as turmas serem reduzidas, né, esse ambiente de pensar a educação também, entendendo a tecnologia como um meio, não como um fim. Né? Tanto que a gente não abre mão do seu trabalho, Litinho, enquanto instrutor, porque isso faz uma grande diferença na formação do indivíduo, mas que os nossos alunos, em meio à sua diversidade, né, tem todo aqui um trabalho, de certa forma, pensado para compreender cada um no seu ritmo, no seu tempo, na sua hora, e que as manifestações entre um e outro sejam pautadas enquanto princípios, no respeito. E, claro, a gente não pode exigir que esse controle se dê numa sala de 40 alunos, por exemplo, que também fica inviável. Mas é uma questão que a gente vai aprofundando, né, na medida em que a gente vai pensando a educação e a tecnologia. Vocês queriam trazer alguma coisa? Eu quero fazer pronto. Arnaldo. Peraí. Troca com ele. Venha pro seu momento. Arnaldo César Coelho, com vocês! Pode isso, Arnaldo. Vixe, Maria. Momento, pode isso, Arnaldo. Vai ser mais rápido, mais para a gente poder encerrar esse assunto de educação, né? Existe um prós e um contra, na verdade. Porque quando a gente passou por um período que a gente não poderia ter esse contato humano, né? Então, meio que o fato de ter uma tecnologia que você possa continuar a educação online, em casa, eu acho que... Eu não sei como que vai ser daqui a 5 anos. Se vai ter uma nova... Não sei se eu posso falar. Pode. Uma nova pandemia, no caso. Eu não sei se vai ter uma nova pandemia. Então, esse fato de ter... que essa tecnologia pode estar substituindo, talvez era necessário. Vocês concordam, no caso? Estou entendendo. Eu concordo que ela é muito, não é abrangente, ela acaba sendo inclusiva, porque tem muita gente que, por exemplo, eu gostaria de fazer uma faculdade de jornalismo. Aqui na cidade que eu moro não existe uma faculdade presencial de jornalismo, mas eu talvez tenha uma oportunidade de fazer um EAD. Então, nesse quesito de estender as oportunidades, ou numa questão como você disse, uma pandemia, eu acho que a questão aqui não é acabar com a EAD ou coisa assim, pelo contrário. Eu acho que tem que continuar e tem que melhorar ainda e expandir cada vez mais. Mas eu também acho que a gente não pode, por exemplo, excluir um ambiente de sala, ou eu também acho que eu prefiro o EAD só em faculdade. Porque eu já vi alguns projetos de EAD na infância, né? E eu acho que aí foi o que a gente falou. É um pouco mais complicado. O que você acha disso, Arnaldo? Ou seja, né, é algo necessário, tanto ter esse contato humano, como o Lich comentou, como também ter essa questão de você poder fazer uma faculdade à distância. A questão da acessibilidade, né? Você ter acesso sei lá, alguma formação sem precisar, porque assim, a gente fala muito do interior, nós somos do interior, no caso.
Então imagine capital grande que o movimento é muito tremendo de trânsito. Às vezes impede da pessoa poder ir se deslocar da sua casa para poder fazer a faculdade. Sim. Então, nesse caso, é necessário ter um curso online, por exemplo. Exatamente. Concordo. Essa coisa da acessibilidade é importante. E o uso da tecnologia ajudando nesse quesito, né? E outra coisa também, nem sempre a gente está com disponibilidade de ir para a aula, né? Digamos assim. Nem sempre a gente está saudável para ir para a aula. Nem sempre a gente está com condições psicológicas de estar lá no ambiente coletivo. Né? Então, é pensar a tecnologia também como instrumental. Porque o que a gente tem visto também é uma negativa da tecnologia, né? Dentro do ambiente escolar, né? Porque não pode usar determinados equipamentos, porque eu sei que tem um desfoque enorme, né? Às vezes abre aqui, aí o menino vai para o Facebook, o Instagram, enfim, essas plataformas que tomam muito a atenção da aula. Mas não é por causa disso que a gente vai proibir o uso do eletrônico. Sim. E o que eu tenho percebido é que ainda há uma resistência enorme no que diz respeito ao ensino tradicional, no que se refere ao uso dos equipamentos tecnológicos. Eu acho que a gente tem que avançar em relação a isso. Não, com certeza tem que haver avanços e gira também em torno daquela velha questão de, muitas vezes, é uma questão das pessoas que estão dando aula não conseguem manejar bem isso. Então, pode ser que, controlando isso, na maneira de, por exemplo, ter aulas, ter a inclusão desses aparelhos dentro daquele ambiente, porque senão acontece o que você falou. Libera o celular, a pessoa vai acabar se expressando, ou entra no Facebook, e acaba saindo do controle também do professor. Porque é aquilo, a gente tem que lembrar também que é do ser humano, né? Ali. Então é complicado. E o está tirando a minha concentração. Estou morrendo. Vai, Arnaldo. Assim, é natural que tenha essa inclusão tanto de equipamentos digitais, como o Cícero falou, na educação. Eu acredito assim, que vai chegar um momento que vai ser tudo tecnológico. Na educação, mais para acelerar, não é para tanto ter essa questão do controle que você falou, em relação a bullying, assim, já existe até tecnologias que mede com um webcam na sala, que mede como que está o desempenho de um determinado funcionário, por exemplo, já tem. Então, isso... incluir isso na educação para saber que tipo de pessoa é, como o Liz comentou, se ele é mais da parte de arte, se ele é mais da parte de exatas, gosta mais de números, até ter esse quantificador para poder se enturmar com aquele grupo com que faça sentido para ele, e não ficar aleatório, no caso. Mas você não acha, Arnaldo, que se acontecer dessa forma de, como você falou, de tudo tá, a tecnologia está tipo, na escola, está em tudo, como você falou, você não acha que vai ficar muito engessado, uma coisa meio robótica nas pessoas, tipo, eu chego, sento na minha cadeirinha, faço as minhas coisas no meu computadorzinho, e aí se eu fizer for querer brincar com meu colega, faz, sei lá, um pé, alguma coisa, sabe, um negócio bem assim, não vai ficar muito engessado se for do jeito, que é aí que entra o toque humano. Por isso que a gente estava falando de tentar mesclar as coisas, né? A tecnologia juntamente com a sensibilidade, né? O calor humano, vamos dizer assim. O que você acha disso, Arnaldo? Bom, em relação a isso, eu acredito que é mais para facilitar, não é algo que tem os prós e os contras, claro que vai ter, sempre vai ter. Então é mais para facilitar e para manter aquele equilíbrio. Eu acredito que seja mais para manter equilíbrio, independente, claro que vai acontecer inúmeras situações, N situações, que é só mais para manter o equilíbrio. E a tecnologia ser utilizada como meio, né? E aí eu repito e reforço, não como fim. Né? O fim não é colocar o menino com o eletrônico para ele viver em torno do eletrônico, mas que o eletrônico funcione enquanto instrumental de aprendizado, né? E que a gente possa pensar, e aí onde eu entro também numa coisa que eu tinha dito que a gente ia talvez dar conta assim, do assunto, mas eu vou retomar aqui que o Arnaldo trouxe à tona, que é pensar, por exemplo, os estudiosos renascentistas, por exemplo, né? Que era uma galera que pintava, desenhava, jogava xadrez, tocava, era matemático, físico, químico, não tinha essa especialidade necessariamente obrigatória.
Pensadores do geral. Pensadores que entendiam cada área dessa como importante. Agora, claro, cada um vai ter a sua vocação, mas aí dentro de um propósito não de vocação por exclusão, mas de vocação por opção. É uma outra coisa. Mas uma coisa não exclui a outra. E aí a gente também tem que fazer esse debate, porque do contrário a gente vai para aquela tendência que estava tendo ultimamente com relação à educação, que era aniquilar disciplinas como, por exemplo, filosofia e história, né? Pois é. Em detrimento dessas disciplinas em favor da matemática, da química e da física como disciplinas mais importantes, né? E aí não é bem assim, são tão importantes quanto, né? E aí eu acho que a gente tem que pensar a tecnologia tão importante enquanto recurso metodológico e didático nesse processo de ensino-aprendizagem. E uma das questões que a gente estava comentando de a pessoa por trás da tecnologia, né, que a tecnologia ela é uma coisa, você utiliza ela como você querer, para o bem ou para o mal. E isso também tem que começar na escola. Sim. Então tem que ser ensinado essas coisas e a tecnologia tem que ser utilizada para isso, porque senão vira mais ou menos, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou da escola, como costuma ser no Brasil, de que a gente sai sabendo fazer o quadrado da hipotenusa e não sabe a função do vereador, por exemplo. Então, são muitas questões muito complexas e que abrangem muita coisa. Falando de vendedor, saiu um post recentemente na Forbes que teve uma empresa que teve que, aliás, está substituindo 700 funcionários de call center por uma inteligência artificial em relação a vendas. Só que assim, tá rodando o negócio? Tá. Acredito que tá, né? Porque já que saiu na Forbes. E sobre em relação a vendas, eu acredito assim, nada supera o contato do humano, de você conversar com alguém. Recentemente eu tive um problema com a Enel. Eu fiquei super estressado porque eu liguei umas 4 vezes para poder falar somente com o atendente virtual. Depois que eu fui falar com uma atendente humana, né? E foi resolvido em questão de 20 minutos. Enquanto que eu resolvi, liguei várias vezes para poder ser atendido por um humano para depois ser resolvido rápido. Então, esse caso da empresa, da Forbes, né, que teve esse post, eu acredito assim, é mais algo que seja mais rotineiro. Eu não sei qual tipo de negócio que está sendo aplicado isso, mas eu acredito que tirar emprego de 700 pessoas para colocar uma inteligência artificial é mais para mídia, eu acredito sim. Porque, pelo menos no meu caso, eu faço questão de nunca mais ser atendido, pelo menos em relação a Enel, nunca mais ser atendido com um call center virtual. Mas eu acho que todo mundo que já teve uma experiência, que não é só na Enel, tá? Eu já liguei para vários outros e eles te dão uma canseira até você chegar no humano. Agora, você puxou um negócio muito legal, Arnaldo, que é esse negócio das vendas, do toque humano, principalmente nas vendas, principalmente não, mas agora falando de vendas, que é bem isso, cara. Pode até ser que esse texto que esteja dando certo, tanto que saiu na Forbes, mas, cara, eu acho muito difícil um robô ter essa capacidade de vender como ser humano, porque quem nunca foi numa loja assim para comprar uma meia e um cara era tão bom que você saiu de lá com um monte de coisa. E esse é o toque humano. É o ser humano que conversa contigo e fala, não, mas tu gosta desse tipo de camisa assim aberta? Pera que tem uma aqui que vai ser a sua cara. O cara tá querendo te vender? Tá, mas esse toque humano de se importar, de perguntar, de conversar contigo, é aquilo. A gente pode programar uma inteligência artificial para, no banco de dados dela, vai emular isso. Mas vai ser aquele negócio vazio, sem alma, né? Que é isso. Que o que faz diferença para nós é a emoção que a gente estava conversando no nosso primeiro episódio, que você vai assistir depois, quando acabar isso. E é exatamente isso. Então, esse exemplo da venda foi perfeito. Eu acho que é exatamente o lugar que não pode acabar esse toque humano. Eles estão querendo demais. Tanto que tem isso e outros exemplos de vários lugares. Na Ásia, a maioria dos supermercados não tem mais caixa. Você pega as suas coisas e você passa lá com o seu carrinho, com a sua coisa e paga, já é. Você faz tudo sozinho. Então, eu acho que nesse setor de vendas faz toda a diferença. E em outros, com certeza, também faz. Por isso que é bom a gente ficar
conversando, debatendo essas coisas. Em relação a vendas, né, eu lembrei aqui também que teve... Recentemente, eu acho que todos devem saber que o governo brasileiro, ele cobrou uma taxa de você fazer compras internacionais para poder chegar aqui. Você vê que a tecnologia, você vê que o acesso a aplicativos está muito mais fácil. Qualquer pessoa tem uma loja da Shopee, do AliExpress no seu celular. E o governo teve que cobrar uma taxa para que o pessoal que vendia de produto físico estava afetando. Sim. Para você ter ideia, o nosso tema é sobre coisas que substituem a tecnologia, né? Você vê que um app está dificultando a compra do seu Zé ali da esquina, a Shopee. Então é algo tão... O Cícero pode até falar como experiência, não sei se ele já teve essa experiência de compra, para se aprofundar mais nesse assunto. Cícero. Sim, dessa coisa da compra virtual, né? Sim. Que aí é o atendimento, a negociação, a venda. Eu acho interessante o que o João coloca, assim, de ter esse toque humano, mas, sinceramente, eu não sou tão consumidor, né? Mas sou cheio de coisa, assim, nesse sentido de pedir, de querer ser atendido ali dentro do meu tempo, né? Enfim, e aí a questão depois que o Lite me apresentou aqui umas plataformas, não sei se foi a Shopee, se foi a Amazon, não sei o que, foi uma coisa aí, mas que o cara é ligeirinho, bota lá quantos, a cor, bem baratinho, passa o cartão, com 15 dias chega, entendeu? Muito sem rápido, problema, sem estresse, uma coisa assim, eles ainda pedem para avaliar lá, eu nunca falei com ninguém, nunca conversei com ninguém, e se eu pudesse, ia ser só nesse formato. Pelo menos do que eu tenho comprado em relação a isso. Agora, claro, prestação de serviço, de uma internet, de uma energia, de uma água, aí é uma outra coisa, né? Sim. Que é importante a gente estar pensando isso. E aí o Arnaldo trouxe uma coisa que eu acho muito pertinente para esse momento da gente, que é a coisa dos equipamentos. Né? Então, taxa-se os equipamentos que vêm de fora, a priori é um desgaste para a gente, porque a gente vai pagar mais impostos, mas, por outro lado, provoca o mercado local de produzir e fabricar esses equipamentos. Porque até quando a gente vai ficar tendo que comprar uma estruturazinha dessa daqui de país lá da Ásia, um microfone desse de país lá do outro lado do mundo? Será que a gente não tem condição? Nós somos um país de tamanho continental, hoje com uma estrutura, digamos, de universidade, de pesquisa, de estudantes, de diversas pessoas nesse sentido, né, de não desenvolver essa questão. A gente vai sempre ter que pegar esses equipamentos de fora. Será que a gente não vai ter condição de promover esses equipamentos? E para além da questão dos equipamentos, o saber tecnológico também. Será que a gente vai estar sempre usando o aplicativo lá dos Estados Unidos, o aplicativo que é produzido na Europa? Será que a gente não vai ter condição de produzir o nosso próprio aplicativo, desenvolver o nosso próprio jogo? O Lite, desenvolvedor de games, e Quixadá tem desenvolvedor de games. Entende? A gente vai estar sempre consumindo os games que vêm de fora, porque muitas vezes não tem fomento, não tem investimento, não tem abertura. Né? E aí é isso que eu trago como provocação para a gente continuar esse diálogo. Quer ver o teu canto, Lite? Falou de games, volta ao basque. Volta ao basque arrependido. Volta Lite Basque. Nosso querido... Saudade de mim, vou tomar até um café. Ah, bom. Nosso querido amante de café. Óbvio. Vamos ficar fazendo hora contigo, Lite. Bote um pouquinho aqui para mim, por favor. Obrigado, meu amigo. Enquanto isso, vou tomar minha deliciosa água. Água que passarinho não bebe. Não fala uma coisa, tá vendo que eu disse pra acreditar na gente? Eu tinha jogado um saco dentro da xícara, que era mais não. O saco do doce, mano. Tá bem docinho o café. Não, dispensa. Sim. Ai. Eu não sei mais. Galera, TDAH. Momento TDAH. Mas peraí, eu queria fazer uma pergunta faz tempo. Eu ia fazer pro Lite, depois veio o Arnaldo, ia fazer pro Arnaldo, voltou o Lite, agora vai ser o Lite. Lite, tem alguma coisa, a gente estava falando do Pix, da questão do dinheiro, da moeda, se vai ou não deixar de existir. Aí eu queria te perguntar se você acha que tem alguma coisa no nosso dia a dia que vai realmente desaparecer em detrimento de outras
Aí, por exemplo, que eu sempre dou do negócio do fax, que a minha mãe ficou maravilhada quando teve fax, e sumiu, não existe mais o próprio telefone fixo. Muita gente nem conhece hoje em dia, nem sabe mais o que é. Então, o que você acha que ainda permeia a nossa vida, que vai deixar de existir com as tecnologias que estão chegando aí? Cara, eu acho que relógio de pulso é uma coisa que o ser humano ainda usa de teimoso. Aqueles relógios... Né? Não tô falando de smartwatch, tô falando de relógio mesmo, reloginho eletrônico. Ponteiro, né? Aquele relógio de ponteiro, eu acho que é uma coisa que o ser humano ainda usa por estética, por teimosia, eu acho que é uma coisa que vai sumir um tempo. Porque hoje em dia o pessoal usa relógio pra quê? Todo mundo anda com a rapadura no bolso. Aí anda com, sei lá, um relógio, um Rolex, é estético. Mas você sabe que quem continua usando o relógio, normalmente o argumento é que é mais rápido, né? Do que tirar do bolso. Às vezes o cara não sabe... Não vamos entrar nesse mérito. A questão era quais as coisas que, de certa forma, você o relógio é um geladeira. deles. Um relógio é um deles, né? Às vezes o cara não sabe nem olhar o ponteiro, mas aí voltando agora para a questão da produção nacional que o Cícero tinha perguntado antes. O Brasil, ele tem potencial. Por incrível que pareça, o Brasil, ele exporta muita gente, tanto na área da ciência, na área da educação, nas áreas de medicina em geral e na área da programação. O Brasil, ele exporta muita gente para o mundo todo. A única coisa que falta é investimento, é vontade de realmente querer fazer as coisas aqui. Porque o brasileiro, cara, não teve um caso de um engenheiro há 30 anos atrás que ele pegou um carro que era movido ou era uma moto que era movido A água. Era movido a gasolina e era um engenheiro, ele transformou num automóvel movido a água. Era a energia do hidrogênio, né? Ele fez um motor esquisito lá que entrava água e convertia. Separava o oxigênio do hidrogênio e a força de hidrogênio. E isso era uma pessoa, entre aspas, né? Simples, uma pessoa era uma pessoa que se formou em física e estudou. Outra coisa também, um cara lá que foi comprar um carro, achou muito caro e comprou todas as peças e montou o carro em casa. Então, cara, a gente tem muita capacidade para qualquer coisa. A gente brasileiro é uma pessoa... Não só brasileiro em si, mas estou falando do exemplo do Brasil. O Brasil, como a gente está falando de Brasil, o Brasil, para mim, é uma das criaturas que Deus botou na Terra e que tem que ser estudada. Porque a gente é inteligente pra caramba. E é tanto que você vê por aí que a gente é muito elogiado. Você vê que hoje em dia o brasileiro está pegando papel de destaque em cinema, está participando de filme que concorre ao Oscar, está recebendo prêmio de música, está recebendo prêmio de não sei o quê, está se destacando em empresa, é céu de empresa. Mas essa valorização da gente é só lá fora. Eles importam, a gente exporta pessoas e importa os produtos que nós mesmos construímos lá fora. Por que a gente não pode construir isso aqui? Simplesmente porque aparentemente não gera interesse para quem são os manda-chuvas, porque provavelmente gera menos lucro. É o que eu acho. E tem aquela questão, de novo, da mente retrógrada, vamos dizer assim. Que essa questão, a política no Brasil sempre foi um pouco velha, assim, com aspas, que é nesse sentido de focar em algumas coisas e outras coisas nem pensar. E aí, agora, em 2024, a gente tenta começar a dar os passos nesse... Mas é isso, nós estamos muito atrás. Agora aí, eu vou falar. Agora ninguém me segura. Eu tenho um projeto de um jogo Momento polêmico. que fala a história de Quixadá. E eu não tenho nenhum apoio. Eu tenho o apoio do Cícero aqui na Código Kit, que foi ele que me fez retomar o projeto, querer divulgar, querer repostar, querer atualizar. Mas não existe apoio de governo, não existe apoio de prefeitura, não existe apoio de governo federal, estadual, municipal. Não tem apoio de ninguém. Não existe apoio de empresário, não existe apoio de nada. Mas agora vai ver um cartaz de festa. Tem meu apoio também. Vai ver uma cartaz de uma festa de forró pra tu ver? Tem 30 apoiadores, mas uma coisa que é cultura, que é educação, que é desenvolvimento, não tem. Tem eu aqui, tem a galera da UFC, tem um projeto do Quixadá Discovery, do Ronaldo Soares. Cadê a galera? Tem uma galera que ainda apoiou, né? Labor que apoiou a gente, apoiou o projeto do Ronaldo também. Mas, meu amigo, mas vai olhar o cartaz da festa de forró como não é cheio de apoio? E para as coisas que deveriam ser importantes pra gente aqui, é assim.
Calma, Litibá. Mas é verdade, mesmo. Falta fomento e falta também sensibilidade para perceber a importância desses instrumentais, porque a galera pensa sempre que os jogos, né, e o que é desenvolvido enquanto tecnologia está muito voltado para o entretenimento. E está também, mas não é só para isso, é para a saúde, para a educação, para todas as áreas do conhecimento, né? Cara, E aí resvala naquilo que você falou, João, é o pensamento. Eu não vou dizer velho, porque esse não é o termo, porque tem muito velho novo. Do ponto de vista de compreensão do nosso contexto. É retrógrado. Obsoleto. É um pensamento escravocrata, digamos assim, arcaico pra caramba, e colonizante, né? Do ponto de vista de pensar que nós temos que manter uma estrutura que já está posta, e que é porque a gente é do sertão, a gente tem que ser bom na enxada, tem que ser bom na foice, né? E não é por aí. Eu acho que a gente hoje chegou a um patamar diferenciado. Como o Lite falou, hoje a gente se encontra como um polo tecnológico. E esse chamado que ele faz, né, para o terceiro setor, para o setor empresarial, para os governos, né, a partir do... Não é o governante enquanto o pai dos jogos, não, é abrir edital. Né? Inclusive agora o Congresso aprovou o marco legal, né, regulatório dos jogos, né, de entender os jogos, não os jogos de azar, caça-níquel, não é isso não. São os jogos que têm uma estrutura organizada enquanto um produto cultural, né, e que venha para colaborar com o processo. Então eu acho que a gente tem dado um passo, muito embora lento, porque aprova-se um marco legal, mas... Junto com o marco legal, né, já era para ter um edital de fomento já ali, um programa, porque se não tiver uma regra programática, como é que vai cumprir esse marco legal? E aí, ó, tá aí, Cícero, o marco legal. Pronto. A partir disso é isso e isso. E aí? Era isso, que é essa questão de... É muito bonito no papel, mas e aí? É a história da Constituição, ela é linda, exato. É a mais linda do mundo. E aí, agora, vamos colocar por um segundo nossos chapeuzinhos de alumínio, para eu falar uma coisa meio teoria da conspiração, mas que na verdade não é. Que na realidade, tudo isso que nós estamos falando, de trazer tecnologia aqui para nós, nós somos do sertão, ter o acesso à tecnologia, tudo isso também é pensado pelas pessoas que não querem que essas tecnologias caiam na mão de todo mundo, porque se você tem a possibilidade de fazer, se o Litibás que está aqui no sertão do Ceará tem a possibilidade de ser tão bom quanto o Elon Musk, você acha que ele não vai se sentir ameaçado por isso? Então esses poderosos também têm interesse em manter a posição deles, e a posição deles é não fazer com que o que eu tive acesso seja para todos. Mas isso aí também entra naquele exemplo que não sei se você lembra do podcast passado, que a gente falou, que a inteligência artificial é um negócio que vinha sendo estudado há muitos anos, só que eram só a rodinha fechada lá de empresas que tinha e que ninguém tinha acesso, até que veio a OpenAI e abriu para todo mundo. E teve esse boom, porque abriu para todo mundo. Mas até então era uma coisa que só eles tinham, só a Microsoft tinha, a Google tinha, a Apple tinha, as empresas fechadas com acesso. Big Techs. As Big Techs. E aí eles abriram para o público e teve esse boom. E pode ter certeza que tem muito mais coisa. E muito por isso mais que coisa. Por isso que o chamado do Lite eu acho assim uma provocação relevante pra gente, Total. sabe? Porque é nós com nós mesmos. Como é que você acha que uma Big Tech dessa, uma estrutura dessa internacional vai olhar para nós enquanto potencial, mesmo que veja, mas não vai olhar. Mas aí, né? A partir do momento que ela vê, ela vai levar para dentro dela e a gente vai se tornar parte dela. Isso. Pronto. Exatamente. Ou vai tentar acabar com a gente. E o ecossistema local? E o ecossistema local? Vai ser continuar. desmembrado, vai estar sempre tirando aqui para quebrar a rede de produção local. Né? Não é à toa que as empresas hoje em dia elas fazem muito isso. Minha concorrente, vou comprar. Isso. E leva para o Vale do Silício. Por que o Quixadá não pode ser um vale nesse sentido? Né? Inclusive tem até uma comunidade que é Monolitos Vale, né? Que é uma comunidade pensada junto com o Sebrae, o UFC e outros órgãos da sociedade civil, que tem uma galera massa, né? Mas é como a gente fala, mas é muito difícil trabalhar se não for em rede. Né? Então, um projeto que a gente desenvolve enquanto Podtech, muito massa, mas ao mesmo tempo, para além dos apoiadores, que são muito importantes para a gente precisa de mais apoio também. Né? E aí, eu quero fazer um chamado, né, em relação a
gratidão, né? Agradecer a todos que fazem esse momento acontecer, que a Código Kid é uma escola de programação em robótica, né, para crianças, adolescentes e adultos, para todas as idades, e é nessa escola que a gente desenvolve esse trabalho do PodTech, o trabalho de instrução, e tem sido um projeto assim, muito importante para mudar nossas vidas e a vida de outras pessoas que aqui também estudam e fazem esse trabalho com a gente. A gente quer agradecer também imensamente ao Laborc, melhor laboratório de Quixadá, você que saiu lá da consulta médica com indicação de exame, corre lá no Laborc, vai ter exame baratinho, com muita qualidade, os profissionais preparados para lhe receber, para que você possa voltar na sua consulta de retorno com o exame tudo direitinho, para ver o que é que você pode, o médico pode interferir, né, na sua dieta, no medicamento, em alguma coisa nesse sentido. É a partir desse diagnóstico que o médico vai fazer dentro da análise clínica que vai ser feita lá no Laborc, o melhor laboratório de Quixadá, 26 anos, prestando serviço à população quixadaense. Muito obrigado ao Laborc. Agradecer imensamente também ao Darlan Piaba, vereador Darlan, um cara muito sensível a essas questões que giram em torno da cultura, do esporte, da tecnologia, do lazer. Um abraço para o Darlan. Dizer que o gabinete do Darlan Piaba está aberto na Câmara Municipal para que a gente possa levar essas propostas. Inclusive, Lite, pode fomentar uma proposta, né, pensando isenção de ISS, alguma coisa nesse sentido que possa permear o debate feito no Legislativo de Quixadá, que o Darlan vai estar lá de portas abertas para receber a proposta e propor dentro das sessões, dentro da plenária, para que seja votado e seja aprovado. Muito obrigado, Darlan. Muito obrigado, Laborc. Muito obrigado, Código Kid. E agora, gente, estamos quase encerrando, mas eu quero puxar um último assunto, que eu anotei no começo e não tive abertura para colocar, mas agora eu quero colocar. Rufem os tambores. Que é sobre o filme Wall-E. Vocês já viram esse filme? Ah, eu vi, sim. Wall-E é um filme futurista, que a humanidade teve que sair da Terra para viver no espaço, porque a Terra acabou, digamos assim. A Terra está cheia de lixo. É. A Terra está completamente tomada de lixo. E tá mesmo. E os humanos abandonam a Terra e deixam robôs nela, desculpa te cortar, deixam robôs nela para limpar a Terra. Que são essas unidades Wall-E, que é o nome da unidade do robô. E... vai, Lid, continua. Pronto. E é isso. Só que lá tem uma coisa muito assim que eu acho que tem muito a ver com o nosso assunto de hoje. Que os seres humanos se tornaram inúteis. Vou mostrar uma imagem. Eles são todos obesos e ficam sentados numa cadeira e eles não fazem nada. É tudo os robôs que dão comida, que limpam, que dão banho, é tudo. Os humanos, eles só ficam assim, morgados numa cadeira. E eu vi uma reportagem, tá com poucos meses, eu não lembro onde foi, mas eu vi essa reportagem, que ela fala sobre... É uma animação, é muito boa. É muito boa. E eu vi uma reportagem que fala de uma coisa que me lembrou desse filme, que é sobre a burratização do ser humano. Não sei se foi essas palavras que eles usavam lá. Mas o ser humano está ficando mais burro. Porque a maioria das coisas que eles faziam no dia a dia, muitos deles já trocaram por coisas que hoje em dia eles fazem. O celular faz sozinho, os eletrônicos fazem sozinhos. Então, é uma coisa muito perigosa se você olhar desse ponto. Por exemplo, a gente deu o exemplo naquele da geladeira. A geladeira que faz suas compras sozinha. Ela vai lá, pede, então isso já tira uma coisa. Aquela andadinha que você ia até o mercado, escolhia o que era melhor, escolhia o que era mais barato, aquela ir da feira, daqui a um tempo não vai existir mais. Você pensar, abrir um livro, pesquisar alguma coisa, tudo bem. É muito prático você pegar o Google, dar uma lida, mas pelo menos você vai no Google, você dá uma lida, você olha 2, 3 páginas, dá uma lida, você vê alguma coisa. Só que hoje em dia, com a acessão do ChatGPT, você vai lá, Google, o que é azul? Aí ela vai lá e te responde, azul é uma cor. Pronto. Ela vai te responder isso, vai te responder a resposta objetiva. Então, com a ascensão da tecnologia em tantos setores, em tantas coisas, a gente vai começar a ser tão preguiçoso que eu uso até de exemplo, cara. Eu comprei um Alexa e uma lâmpada para minha casa, eu não me levanto para acender a luz, eu fico, Alexa, liga a luz, Alexa, desliga a luz. Agora você imagina quando isso estiver na sua casa inteira e já tem uma casa
que é totalmente controlada por robô. Mas imagina aquele dia quando você não precisa se levantar para ir no banheiro, vai ter um robô, vai lá, encaixa o negócio assim, você faz xixi no robô. Você acha que não vai ter isso? Ou que você pode passar o dia sentado na cadeira, o robô vai lá, dar seu almoço, dar sua janta. Qual é o futuro da humanidade? Você acha que a tecnologia vai substituir só você no trabalho, na sua profissão? Ela vai querer lhe substituir como pessoa. E é isso que esse filme mostra, que é uma crítica muito boa. E por isso que se encaixa tanto no nosso debate hoje. E um detalhe, esse filme é de 2008. Então você vê como... E é uma coisa que é uma... Quero assistir. Não, e eu me lembro na época que saiu que a gente pensava... Isso nunca vai Cara, 2, 3 anos depois, a gente já estava se encaminhando para isso. E é isso, cada vez mais a gente tá... Por isso que é tão importante o debate e a gente pensar nisso. Porque saindo do ambiente do trabalho, a gente cada vez mais procura maneiras de ter menos e menos trabalho em tudo. Você mesmo deu o exemplo das compras, que como é fácil abrir o aplicativo, você coloca lá cueca, tem de todo tipo, de toda cor, de toda marca, você clica e compra e não precisa falar com ninguém, chega na porta da tua casa. Então, é óbvio, tem seus benefícios, e eu não estou falando, não sou contra, Sim. Óbvio que não. Não é isso. Não é isso, mas é aquilo. Às vezes a gente se empolga demais e sai do prumo. Então a gente não pode deixar chegar nesse estágio de a gente não se mexer mais. Não sair mais da cama, não fazer nada, porque tem um robô que faz tudo por você. Mas como controlar isso, né? Porque aí é... Exatamente, esse é o desafio. problema. Porque eu lembro, né? A gente, criança para adolescência, esperava um amigo vim de São Paulo, que ele tinha ido à procura de emprego, né? Final da década de 80 para 90. E quando ele voltasse, ele ia trazer o LP do Legião, do Engenheiro, dos Paralamas, né? E aí, quando trouxesse o LP, a gente ia gravar na fita cassete e ouvir. Show, né? Show, assim, seria show na época, né? Só que hoje a gente vê que isso é improvável e ninguém aceita esse tipo de E não situação. tinha também uma questão Agora, de sim, conquistar a parada? isso tinha de esperar, de aguardar, da paciência, Isso, da comunicação, conseguir o LP. E aí não só com relação à música, com relação ao livro também, o livro que o Paulo Coelho lançou, então quando vinha pelos Correios, então era 60 dias, e enfim, ia rodar na mão de cada um, porque não tinha xerox assim para fazer uma xerox, então um ia ler por 15 dias, o outro ler por 15 dias, enfim. E aí a gente se depara hoje com outro desafio. Porque tinha os limites, mas hoje também tem os limites. Hoje, em 10 minutos, tu baixa 10 mil livros. Hoje é a falta de limite que é o desafio. Justamente. Então é isso que eu fico pensando. Será que não é mais fácil aprender a nadar numa caixa d'água do que jogar o menino dentro do oceano? Joga o menino dentro do oceano com 10 mil músicas dentro de um minuto. Qual é a música que ele vai ouvir? Pois é. E tudo Qual isso o livro que ele vai ler? ajuda no emburrecimento. Eu também E, acho. inclusive, É falando de pertinente. música, que é uma área que eu amo, teve uma pesquisa do Spotify recente, acho que do ano passado, se não foi do ano passado, foi do ano retrasado, mas é recente. Falando que mostrou que, tipo, apenas 20% dos ouvintes escutam uma música inteira. Os outros 70, 80 ouvem, tipo, até o primeiro refrão ou 30 segundos e pula a música. Inclusive, eu vi um As pessoas não especialista- ouvem mais. Eu vi- E o mesmo acontece com vídeo, etc. Eu vi um Mas- especialista em música esses dias se lamentando, cara, que a música ela tá tão deturpada assim nessa questão dessa galera que pula, que eles não podem mais fazer uma música que tem introdução, não podem fazer uma Não. música que não comece praticamente com refrão, Era o que eu ia porque a falar. galera não escuta. Que tem um solo, que tem um que solo, tem uma conclusão. Porque a Isso. música, como uma poesia, ela tem aqueles momentos, como no filme, ela tem um momento de entrada, de desenvolvimento, de clímax Exato. e de conclusão. Porque É uma narrativa. ele falou você- que ele chega no estúdio e o produtor quer logo no TikTok. Não, e como é que Não. isso vai ser no TikTok? Se você abrir aqui o top 10 nacional do Spotify, todas, eu não sei, tá? Mas eu tenho quase certeza que todas as músicas vão praticamente começar no refrão. Porque tem que cativar pra pessoa ouvir. Ah, legal, essa música é boa. E pula. Vou pro próximo. E isso é uma loucura, cara. Tem gente, amigos, vocês estão assistindo a gente. Tem gente que assiste filme no vezes 2. Que é aquela opçãozinha dos streams.
Como é que você assiste um filme no V... O Arnaldo assiste filme no V2? Ele quer falar. Ah, tá. Eu já ia falar, Arnaldo? Falando em música, ele foi para o Oeste Caboclo, né? Nossa, Pois é. amigo. 9 minutos. Faroeste Caboclo hoje em dia, eu acho que dá pra vencer no menino no TikTok. Então. É o que eu fico falando, assim, que era antes a gente criticava aquelas produções dos 15 minutos de fama, né? E Sim. tinha ali aquelas pessoas que faziam uma grande mirabolância para ter aqueles 15 minutos de fama. Pelo que eu tô vendo agora é os 15 segundos, né? Não, e hoje todo mundo quer esses 15 segundos. As pessoas não estão mais preocupadas. Porque aquilo, você fez sucesso, porque hoje também tem essa questão do emborrecimento que também traz isso, que tudo é extremamente passageiro Viralizante. e viralizante. É isso, é feito para ser assim. Então, hoje parece que não tem mais, porque com a ascendência da tecnologia, tudo é rápido. Então, por ser rápido, passa muito rápido. Então, com as redes sociais, cara, o negócio da timeline infinita, que é outra história que para outros capítulos, que é algo que é extremamente maléfico, que é a timeline infinita, isso vicia o cérebro da pessoa, literalmente. Pesquisem, como eu disse, não levem a sério, quer dizer, levem a sério, mas pesquisem a fundo. Então, tudo isso é muito ruim, entendeu? Essa é a parte negativa da tecnologia, que é o que nós temos que ficar de olho. E como a gente, voltando rapidamente para a educação, é aquilo. A gente tem que mostrar para o nosso filho, isso é o lado ruim, mas não privá-lo daquilo, porque é impossível também a gente querer. Hoje, não dá mais para a gente imaginar um mundo em que a gente tivesse, como a minha mãe, acredito que você também, na sua infância, tinha que fazer um trabalho para a escola, levou na biblioteca pegar puta de um dicionário, de um livro para pesquisar. E hoje eu coloco lá, Napoleão, eu leio a vida inteira do homem. Em segundos. Então, é claro, isso, né? é óbvio que não tem como a gente retroceder e nem queremos, mas nós temos que ter responsabilidade. Eu acho que esse é o tema maior de tudo isso, que é a responsabilidade no uso destas tecnologias. E é fazer com que esses nossos jovens tenham senso crítico, que eu acho que é a coisa mais importante de você pegar qualquer coisa que você descobre, que você aprende, que você lê, que você vê e ter um senso crítico sobre aquilo. Exato. Porque se você pegar só o que o Google lhe dá, o que o ChatGPT lhe dá, você vai estar só reproduzindo uma informação. Seja ela verdadeira ou não, você vai ser só uma xerox. Pior quando for falsa, né? E é a questão das fake news. Sim, por isso a importância aí, né, puxando a farinha pro meu saco, da história. Eu gosto de química, física e matemática, eu detesto história, mas tu vai ter que compreender história, porque onde é que a gente chegou? Né? Como chegamos aqui? Então, entender esse processo, porque diferentemente de antes, como está bem mais acelerado esse contexto, esse processo, então vão ter profissões que o cara vai dizer, como é? Existia motorista? Existia músico? Como assim? Entende? E aí é importante que a história registre isso, que a história tenha fomento para que os historiadores, que os pesquisadores, né, que a própria arte entenda esses profissionais como profissionais importantes nesse contexto, né, que é a gente pensar a história enquanto uma disciplina que nos dê essa condição de pensar de forma crítica e de se compreender no passado e de se compreender no presente. Pois é, Cicinho, e eu concordo muito com você, mas eu volto para aquele ponto que eu falei antes sobre você não deixar, sobre as crianças, sobre essa primeira fase da vida da escola, você não poder deixar eles deixarem de ter esse contato humano, que é o que a gente trabalha aqui na Código Kid. Desenvolver o social, desenvolver as relações, desenvolver o emocional. Porque se a criança cresce num ambiente totalmente virtual, estudando no virtual, passa a vida adulta só vivendo lá com pai, mãe, irmãos, sem conhecer as frustrações da vida, sem saber o que é um não, só enfiada no celular, televisão, para videogame, para não sei o quê, sem saber realmente como o mundo funciona, quando ela chegar lá na frente, ela não vai querer sair dessa bolha, e ela vai cair nessa armadilha que eu acabei de citar o exemplo do emburrecimento, porque ela vai ter tudo na mão dela, do jeito que ela quer, não vai ter o outro contato com outra pessoa, e no momento que ela tiver, o que é que vai acontecer? Ou ela vai adoecer, ou ela vai enlouquecer. Ou vai guerrear, que foi o que aconteceu na pandemia. A pandemia, simplesmente, quando estava todo mundo isolado, ou sozinho, ou com 3, 4 pessoas dentro de casa, gente, é fato que quase todo mundo enlouqueceu. É fato que
fato. Poucas pessoas conseguiram se manter sãs nesse momento. Ansiedade, depressão, outros tipos de problemas mentais, porque a gente é um ser feito para ser social. Então, se a gente não tiver isso vai contra a nossa própria natureza. E o que isso pode resultar se for um negócio acontecer de novo em escala global e por mais tempo ninguém sabe. Porque foram só praticamente um ano e o mundo mudou. O mundo mudou depois da pandemia. Não sabemos o que isso pode acontecer por um período maior, onde a gente vai ver rodeado de máquinas. Então, para mim é uma coisa imprevisível e eu acho que está aí o perigo. Inclusive o mundo tecnológico, que a tecnologia avançou passos cavalares na pandemia. E aí, amigos, o que vocês acham? Vamos dar por hoje, acho que o por dia de hoje? Porque senão é aquilo, quando engata no assunto, Aí vai, a gente não rende, desengata aí mais. rende, E a gente tem que trazer a pessoa que está assistindo para outras vezes. Tem Pra outros ter aquele assuntos, gostinho de né? quero mais, sabe aquele gostinho de falar, acabou? Mas como assim? Que é um gostinho que vai ficar na gente para ficar em você também. Nossa, é verdade. E assim, vamos ter outros assuntos aqui que, de certa forma, são muito pertinentes, são bastante prazerosos e tem um sentido assim muito significativo, né, para esse contexto que a gente vive, porque a gente pensa a tecnologia como um meio e não como um fim. A gente pensa a tecnologia como instrumental, né, e não como algo humano, que o ser humano é que de fato é a nossa finalidade. E aí hoje a gente encerra o programa, né, pensando a tecnologia de forma crítica, reflexiva, filosófica, né, porque é o nosso papel, né, enquanto ser humano, enquanto profissionais que discutem essa temática de forma séria. E aqui a gente quer encerrar agradecendo ao Arnaldo, né, por toda a sua benevolência, sua solicitude, né, em estar colaborando com a gente, dirigindo esse trabalho aqui. Agradecer ao LIT pela produção, né, pela regulação do áudio dos programas, porque por trás dessas câmeras, para que a gente chegue a esse momento, a gente abdica do sábado, abdica de feriado, abdica de momentos que a gente já tem, de certa forma, muito curto por conta de trabalho, família e tudo mais. Enfim, é com muito prazer que a gente desenvolve esse trabalho, porque a gente entende como muito importante. Queremos agradecer ao João também pela produção, pela desenvoltura, pelo engajamento, né, nesse trabalho. E aí eu queria saber se vocês querem dizer alguma coisa, querem se despedir. Queria agradecer a todo mundo que chegou aqui. E, gente, apoiem o nosso projeto PodTech. Você que é empresário, pode ser empresa, pode ser uma empresa grande, pode ser um microempreendedor individual. Apoie o nosso projeto, que a gente quer levar esse projeto para todo o Ceará, se Deus quiser, para todo o Brasil. É um projeto que está nascendo, a gente está aqui no 2º episódio oficialmente. A gente quer levar esse conhecimento para todo mundo, que a gente quer trazer muitas pessoas ainda que tem muita coisa para compartilhar com vocês. A gente quer discutir muitos assuntos divertidos. E é isso, a gente quer a participação de todos vocês, quem puder estar aqui na mesa com a gente, ou quem puder ajudar a gente de outras formas, a gente vai ficar muito agradecido para levar esse projeto para frente. Obrigado. É isso aí, muito obrigado. E acho que é isso, a gente falou tudo. Então, se você quiser participar do podcast, a gente vai deixar o e-mail aqui embaixo para você entrar em contato e quem sabe poder estar aqui junto com a gente. Valeu! Ótimo. Valeu, Arnaldo. Valeu, Lite. Valeu, João. Apoia o PodTech. E aí a gente vai estar divulgando em parceria, né, com o profissional liberal ou com uma empresa, sua empresa no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no YouTube e fazendo ecoar para outros ambientes, para outras pessoas o seu trabalho, o seu produto e a parceria que a gente pode desenvolver enquanto PodTech e os apoiadores que investem e entendem a importância desse programa. Até breve e logo mais. Uma salva de palmas é apenas uma palma.